Olha aí, nós aqui de novo para apresentar o programa Encontro Marcado, né? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Michel Aguiar, da Assembleia de Deus Madureira. Vou baixar aqui um pouco o fundo que estava me atrapalhando, mas como eu estava falando para você, eu sou o pastor Michel Aguiar, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Nesse dia 22 de janeiro, a gente está começando mais uma edição do programa Encontro Marcado. E aí a gente vai trazer convidados especiais. Dessa vez eu estou tendo o privilégio de trazer mais um integrante aqui da Rádio Web Voz. Ele vai dar aqui o seu alô, esse integrante. Bom dia, missionária Socorro Carvalho. Bom dia para o Senhor Jesus a todos, ouvintes. A missionária Socorro Carvalho vem aqui para contar um pouquinho da história dela, vem aqui para contar também um pouquinho aí sobre o programa dela, como foi que surgiu, né? Ela está inaugurando mais esse espaço aqui da Web Voice, onde a gente vai contar um pouquinho da história de cada um dos locutores do programa, né? Mas, olha, antes o seguinte, da gente falar mais um pouquinho com a missionária, eu te convido aí a pegar a sua Bíblia e a gente ir para nós... Trocar aqui. É meu violão. A gente ir para a nossa reflexão. Vamos para a nossa reflexão rápida e já já a gente volta aí para entrevista. Pois muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías 35:8. Onde a gente vai comentar aqui um pouco sobre o caminho. No programa passado a gente falou sobre a porta. Esse agora a gente vai falar sobre o caminho. E no próximo programa a gente vamos falar sobre o quê? Sobre o alvo, né? São 3 etapas aí da vida cristã que devem ser exploradas e cumpridas, que é a porta, o caminho e o alvo. Para você que não acompanhou, é o seguinte, olha, esse versículo está lá escrito lá em Mateus, onde fala da porta estreita, né? É muito estreita a nossa porta que leva à salvação. Mas vamos ler aqui o nosso versículo. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha, é interessante. Então, não que a gente queira trocar uma nomenclatura, mas Deus falou para o profeta Isaías que ia ter um caminho. E o que era esse caminho? O caminho dito na Bíblia por vários versículos, tá? É também escrito lá em Mateus 3:3, porque este é o anúncio pelos profetas Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Pois mais uma vez falando aí da questão do caminho. O caminho que é citado na Bíblia é justamente o cristianismo. Bom, se a gente sabe que tem uma porta, no programa passado a gente falou que a gente temos que entrar pela porta, depois a gente temos que atravessar essa porta, e atravessando essa porta tem o caminho, a gente tem uma caminhada. E essa caminhada dá uma ideia de movimento, não é só você entrou pela porta, pronto, ali eu estou salvo, pronto, eu vou para o céu, não preciso fazer mais nada. Tem toda ali uma coisa para ser cumprida. Quando você entra na porta, você é santificado. Mas essa santificação também precisa ser continuada. Você precisa de um aprimoramento. No livro de Romanos 8:14 fala o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ou seja, depois que a gente atravessa pela porta, a gente passa a ser guiado pelo Espírito Santo. E se você é guiado por ele, você tem ali algumas coisas que você tem que cumprir. Quando a gente entra pela porta, não é preciso você ter obras, né? A nossa salvação não é através das obras, é através da fé. Mas depois que você atravessa a porta, aí você precisa ter obras.
né? Você precisa ter atitudes, você precisa ter uma determinada conduta cristã, senão você não consegue aí chegar ao alvo. Então vamos voltando aqui para a nossa entrevista. No próximo programa eu falo um pouquinho mais sobre o caminho e também sobre o principal, né, que é o nosso alvo. Missionária Socorro Carvalho. Antes de a gente se aprofundar, falar um pouquinho aí sobre a questão do seu programa, para quem não conhece a missionária Socorro Carvalho, você pode se descrever um pouquinho aí para os nossos ouvintes e também para quem está assistindo a gente no YouTube? Muito bem, glória a Deus. Primeiramente, vou deixar aqui o Salmo, capítulo 4, versículo 20. A abertura aqui, sempre eu faço uma abertura, né? Com esse texto, em Romanos, capítulo 4, versículo 20. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação a promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O que esse versículo quer dizer? Mesmo eu recebi da promessa sem entender, eu jamais duvidei, eu jamais fui incrédula em relação a promessas de Deus na minha vida. Eu só fui fortalecida pelo Espírito Santo, né? E aumentou mais ainda a minha fé e estou até hoje dando glória a Deus. Então, eu fui a Brasília passar 4 meses em contrato, né, num serviço. E lá, a primeira coisa que eu fiz na semana, quando eu entrei lá, meus pés em Brasília, eu fui procurar a Igreja Assembleia de Deus, né? Sou da Assembleia de Deus, Missões. E eu encontrei, né? E lá, todas as segundas-feiras tem, ainda hoje tem, né? Que eu tenho contato com os irmãos de lá. E uma campanha, 3 horas da tarde, todas as segundas, eu não perdia nenhuma. Não estava no meu horário de trabalho, eu iria. E ali o Senhor, Ele fez uma promessa na minha vida. Ninguém me conhecia, nem pastor, nem diácono, nem evangelista, ninguém me conhecia. Eu cheguei ali e fui adorar o Senhor, na casa do Senhor. E no termo daquela campanha, no momento da palavra, que sempre eles traziam ali, toda segunda-feira trazia pessoas de fora, da Bahia. Nesse dia tinha um pregador da Bahia pregando. E o Senhor, Ele usou tremendamente ele para falar comigo. Falou que o Senhor fez a promessa, né? De me colocar no lugar onde que eu nunca coloquei os meus pés, que a multidão ia ouvir minha voz e multidões iam ser abençoadas através da minha voz. Não falou programa, falou através da minha voz. E nisso eu fiquei assim, jamais eu duvidei. E o Senhor vai... Eu pensei assim, né? Coloca eu numa igreja enorme, grande. Mas eu servi o Senhor e a maioria já me conhecia, né? Devido que eu passei 4 anos e 6 meses ali juntamente com meu esposo, minha família, no povoado Formosa, sendo missionária. Missionária, mas assim, quando você recebeu essa revelação, passou assim na sua mente, por exemplo, eu vou ser locutora, apresentadora, Não. Missionária, ou quem sabe aí, se não chegou a pensar, eu vou lançar o CD? Veio muitas coisas na minha cabeça, né? E eu fiquei assim, aí como diz aqui a palavra, né? Jamais eu duvidei. Veio somente aumentar a minha fé, assim, porque Deus fez a promessa e é porque Ele quer algo na minha vida, né? Fazer algo, as bênçãos do Senhor, Ele vem sobre a vida da gente quando a gente se dedica a fazer e a obedecer a obra do Senhor. E ali meu coração aberto, dedicado mesmo, não faltava nem uma segunda-feira, comecei a ir.
E orando pela minha família que ficou aqui, né? Só tava lá, eu tinha ido trabalhar. E no momento que nós estava trabalhando, estava na casa da minha irmã, a Rose, a minha irmã mais velha, que mora lá há 20 anos. E ela falou, Socorro, pode ser uma benção aí, uma promessa. Ela ouviu que ela estava me acompanhando. Ela disse, aí a gente foi para casa caminhando e eu botei tudo na minha cabeça, irmão. Será o que eu vou ser mesmo? Mas que o que vim da parte de Deus, estou aqui para recebê-lo. E o contrato foi 4 meses, né? Lá o trabalho. E aí eu participei no culto no domingo da família. Abençoado. Deus usou um pregador para só relembrar do que Deus já tinha feito a promessa. E ele falou que tinha pressa de eu voltar para a cidade. Ele falou a cidade, Piripiri, o estado, e falou o meu nome. Deus, ele quando quer trabalhar na minha vida, na sua vida, ele não chama pelo apelido, ele chama pelo meu nome, pelo seu nome. Ele chamou Socorro Carvalho. Me chamou na frente, a multidão, e eu não estava entendendo nada, assim, como que esse pastor veio lá de fora e estava ali pregando naquela noite e me chamou pelo meu nome. Se é Deus me conhece, ele chamou e falou que tinha pressa para me voltar, né, para me voltar para a cidade de Piripiri, que Deus tinha uma grande obra a fazer através da minha vida. E ele disse, não te preocupa, porque tu tá se preocupando por quê? Porque tu não tem voz, mas eu vou te dar uma voz, eu vou te dar uma unção que tu nunca sentiu. E nisso eu fiquei, né? Oh, glória, só glorificando a Deus. E eu fiquei muito feliz, já fiquei com vontade, irmão Michel, de vir naquela mesma noite e vir me embora. Mas aí eu tinha que cumprir ali o contrato, né, de 4 meses. Quando eu cheguei... Então, interessante, foi antes do contrato se vencer. O Senhor fez a promessa. Você lembra exatamente quanto tempo? Eu estava com 2 meses que estava lá, ainda faltava... Ainda faltava metade. A metade. E isso deu vontade de eu vir embora logo. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Porque Deus sabe o desejo do meu coração, fazer a obra do Senhor Jesus. E ali eu me apresentei tudo, falei. E comecei também a ir para a escola dominical pela manhã. Comecei, os irmãos começaram, né? Assim, se interessar, assim, do modo que eu sou muito interesseira, assim, para estar na escola dominical, estar no culto, estar ali nessa campanha. E já começaram a dizer, traga sua família para cá. E o Senhor repreendeu mais uma vez. O Senhor, ele disse assim, ó, tenham pressa que você volte para a sua terra. Tenham pressa, sempre ele falando, né? E aí Deus preparou a viagem, né? As passagens, Deus preparou tudo. E aí no dia que eu cheguei, passei ainda 4 meses, eu vim visitar a Luzeni, né? Meu esposo veio falar com ela sobre um serviço e tudo. Aí a gente viemos para a irmã Luzeni aqui. Uhum. E então... E quando eu cheguei em casa, ela mandou uma mensagem, irmã Socorro, o irmão Alfredo tem uma rádio online, eu vou mandar para você o link. Aí ela mandou para mim, e eu abaixei ali no meu celular e fiquei ouvindo. E naquilo eu fiquei, sabe, maravilhosa assim, porque eu me achei assim tão interessante, né? Mas eu nunca lembrei, assim, veio na minha cabeça. E aí eu conversei com a cantora Fran Araújo, fomos visitar ela lá. E aí eu conversei com ela, a gente viemos aqui fazer uma visita com o operador Alfredo Silva. E a gente conversando e tudo. Para ela, o programa para ela. Só tava para ajudar ela, né, na programação. Mas a promessa era para mim, não era para ela, né? Ela só veio fazer caminho, veio junto comigo, né? Mas para fazer o caminho, para se cumprir a promessa de Deus na minha vida. Isso... Aí a gente abrimos o programa no dia 13 de julho de 2020. E a primeira programação foi uma bênção de Deus, com o operador Alfredo Silva aqui auxiliando nós duas, porque eu não sabia nem mexer de computador, não sabia mexer de nada. E para a glória de Deus, estava trazendo somente a mensagem, a palavra,
né? O programa Tarde de Louvor com Fran Araújo e a missionária Socorro Carvalho. E aproveitando, só para dizer, olha, o programa é toda sexta-feira, acho que me corrija se eu tiver errado. Qual o horário mesmo do programa? Desculpa. O programa Tarde de Louvor é de segunda a sexta, de 5 às 6. Só um horário. Ah, tá. De segunda a sexta, Isso. de 5 a 6. Eu peço desculpa, gente, é porque eu tô aqui sexta-feira antes, eu só vejo ela na sexta-feira. Né? Mas se você quiser assistir, olha, na descrição do vídeo vai estar o link para você baixar aí o aplicativo. Você pode também procurar na Play Store Rádio Web Voice e o site radiowebvoice.com. Então você chegou a apresentar o programa, no começo era com a cantora Fran Araújo. Araújo. Isso, de 5 às 7. Aí devido o meu trabalho também, o estudo meu, aí eu mudei para esse horário. Ficou mais encaixado no horário do meu serviço e os ouvintes também a chegar em casa do trabalho e poder ouvir a programação. E como foi que o programa acabou ficando só para você? É quando a Fran Araújo desistiu, né? Devido o serviço do esposo dela, viajando para as firmas, e ela, como tinha um bebezinho e tudo, aí ficava muito corrido para ela. Aí eu fiquei só. É interessante você contar a história, porque teoricamente ela como se fosse a ponte, né? A ponte. Bem falado, né? Foi o caminho. Foi o caminho. Vocês entraram juntos, aí foi cada um para digamos, para uma parte diferente aí do meio, mas também sempre ajudando aí o reino. Então, Isso. Mas conta aqui para nós, assim, como foi a emoção de estar num programa de rádio. Assim, o pouco que eu lhe conheço, e para a gente escreve aqui na história, você não tinha muita experiência de rádio. Não, nunca pisei meus pés em rádio, em estúdio de rádio, nunca a falar em microfone, não, de jeito nenhum. Então, como é que é para... minha experiência aqui... Assim, eu tremi uma vara verde no primeiro dia, mas eu fui me acostumando. Eu sou muito, assim, eu gosto muito de observar. Eu observava aí o irmão Fredo nos auxiliando aqui na mesa de som e no computador. Ele me ensinou só uns 3 dias. Aí eu tomei a frente. Agora, o que foi mais assim, posso dizer, o que ficou mais nervoso para mim foi quando eu fiquei sozinha no estúdio aqui, para me fazer tudo, né, abertura, programação e tudo. Eu fiquei assim um pouco mais, mas assim, eu me deu força, né, porque sempre acostumada aqui com a Fran Araújo, aqui no estúdio, fazendo a programação, e quando eu vim a primeira vez fazer a programação, aí eu tinha que mudar tudo, né? As vinhetas e tudo, fazer a programação. E aí eu comecei a fazer, e aí comecei a entender. Ela mesma, a cantora Fran Araújo, falou pra mim, irmã, a programação não é pra mim, é pra você. Deus falou pra mim. Isso eu comecei a lembrar das promessas de Deus. E de madrugada, isso quando eu fiz o programa sozinha aqui. Isso na madrugada eu fui orar ao Senhor e o Senhor revelou tudo, o horário, né, para mim, o horário do programa, o nome do programa Tarde de Louvor, o Senhor revelou tudo. E eu falei pro meu esposo chorando. E o Senhor revelou através também da palavra do Senhor. E o meu esposo sempre me dando força, minhas filhas, o comperador Fredo Silva, disse, não, é seu. Aí o Senhor só relembrou usando um pregador. Que eu fui pro culto na sede na sexta-feira. Isso já aqui em Piripiri? Isso já em Piripiri. E esse pregador, ele veio de fora. Me lembro que ele veio de Teresina, né? E ele só deu uma palavra para confirmar, né? E das promessas. Ele falou assim, você lembra das promessas? Lá naquele lugar, é para ti. Aí eu comecei a chorar, porque eu recebi a palavra do Senhor.
Comecei a chorar e o meu esposo disse assim, oi, é para você. É confirmando o programa Tarde de Louvor. Então isso é para a glória de Deus, né? Eu sou muito feliz porque Deus me deu o programa Tarde de Louvor, fez essa promessa e eu estou até hoje aqui. Vai fazer 3 anos, né, que eu estou aqui na programação Tarde de Louvor. Vai fazer no dia 13 de julho. Michel Aguiar. É interessante. Um instrumento da verdade. Bom, a gente está falando aqui da parte do programa, né, contando muito aqui essa história. Eu estou aqui quase sem palavra ouvindo aqui a história e tentando puxar pergunta, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse lado, que você falou uma coisa aí que é bem interessante e serve até de motivo para outras pessoas. Verdade. É porque o programa Tarde de Louvor foi uma revelação de Deus. Revelação de Deus. Só que essa revelação, pelo que a gente conta aqui, foi confirmada por diversas pessoas que não tinham aí não me conhecia. Vínculo. Não lhe conhecia, eles não tinham vínculo entre si. Né? Então, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da revelação, porque muita gente missionária recebe revelações de Deus. Recebe as promessas de Deus. As promessas. Muitas vezes se esquece, muitas vezes não acredita, muitas vezes não serve assim, tipo, mas Deus, como é que vai me usar? Porque eu sou falha e tudo. A gente não pode colocar, para quem me conhece, nessa época que eu fui para Brasília, eu não vou assim detalhar do que aconteceu, mas as pessoas que me conhecem são próximas de mim, sabem. Não, se eu não fosse acreditar assim, nas promessas de Deus, eu ia colocar os meus defeitos, as minhas falhas e achar que Deus não é capaz de me usar. Mas Deus é capaz de usar, sim, quando nós se colocamos na posição certa e atender e ouvir a voz do Senhor e obedecer. Em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus para que venha se cumprir todas as promessas de Deus na nossa vida, Michel. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu a pergunta. Porque eu ia dizer se tinha alguma palavra para quem recebeu alguma promessa, né? Mas só puxando assim um pouquinho, missionária, como muitas pessoas recebem até promessas, mas elas não conseguem separar o que é promessa de Deus e o que não é promessa de Deus. Ou, às vezes a promessa é de Deus, mas elas não conseguem interpretar corretamente. Eu vou dar aqui um exemplo, né? É o seguinte, uma determinada pessoa tinha recebido uma promessa de Deus, que essa pessoa ia ser pastor de uma igreja muito grande. Sim. Né? Então, o que foi que essa pessoa fez? Saiu da igreja que ela estava, fundou o ministério porque tinha recebido essa revelação. Essa história faz mais ou menos, acho que uns 7 anos. Infelizmente, a pessoa em questão se desviou. Né? E a gente comentando lá no outro ministério que eu participava e participo ainda, lá do Ceará, é que, olha, eu falei para ele, cara, tu não se precipitou não. Porque não duvido das coisas de Deus, mas às vezes as coisas, Deus tem uma coisa para a gente aqui, e a gente pensa que é em outro lugar. Então, como é que a gente faz aí para conseguir cumprir isso? Ou saber? Então, o Senhor, como ele disse assim, nas promessas, né? Que tinha pressa de eu voltar para minha cidade. Ele falou o nome da cidade. No meio da multidão, ele chamou pelo meu nome, eu fui na frente e ele revelou tudo. Então, o caso desse irmão, né? Ele não esperou. Ele não esperou Deus agir, ele agiu para a forma dele, né? Porque ele recebeu a promessa e não teve essa sabedoria e abriu esse ministério e não deu certo porque não era do tempo de Deus. Quando eu abri aqui o programa, quando eu cheguei, que eu conheci aqui o estúdio e tudo, eu fui orar ao Senhor para Deus confirmar. E eu conversando com a Fran Araújo, fomos orar, levantamos até uma campanha assim, de oração das madrugadas e o Senhor me deu assim, várias revelações, visões, como seria. Então, assim,
esse pastor não teve, assim, bem a visão de Deus, né? Não foi orar, não foi buscar, assim, no propósito do que Deus quis fazer, né? E hoje está desviado porque ele tomou a frente das promessas de Deus. Que Deus, ele faz as promessas, mas a gente é obedecer, irmão Michel. E se colocar na posição, o Senhor, ele age. Agora, a pessoa querer bater no peito, se inchar e dizer, Deus fez a promessa para mim abrir um ministério, eu vou abrir. E aí abriu e não deu certo. E hoje está desviado porque ele não esperou. Ele não esperou o tempo de Deus. E para a nossa vida há um tempo determinado. Não é que Deus faça uma promessa, bem que se Deus me usar, eu fazer uma promessa. Deus faz uma promessa para você e você querer que vá se cumprir logo porque você está necessitando daquela promessa, do que Deus prometeu. Não é bem assim. Você vai orar ao Senhor e esperar o tempo de Deus. O que acontece também, às vezes, quando a pessoa vai para a igreja, ela vai quebrada, né, digamos assim, e aí ela recebe uma bênção, recebe uma promessa, mas o nosso ser humano, a gente pensa que é para ontem. Não, Senhor, eu quero para ontem porque eu já sofri demais. A Bíblia conta que Moisés esperou 40 anos. Isso, né? 40 anos. Não que a gente não vai esperar 40 anos, que aquela época ou outra, mas a gente vai esperar um tempo. O tempo. Aí vem a questão, quanto tempo, as pessoas esperam por isso, quanto tempo a gente vai ter que esperar, como é que vai ser? Você contando essa sua história é interessante, que, não sei, deu a entender que às vezes ou você duvidava, ou você queria mais instrução, que várias pessoas confirmavam aquela mesma história. Sim, eu não pensei jamais, não duvidei jamais. E é como diz aqui o texto, né? Quem está entrando agora, né? Pode estar abrindo agora. Eu vou estar deixando aqui mais uma vez Romanos, capítulo 4 e versículo 20. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédula em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, eu duvidei, porque Deus conhece o desejo do coração de cada um de nós fazer a obra do Senhor. Mas quando ele disse assim, ele falou que eu nunca vai me colocar no lugar onde que eu nunca coloquei meus pés. Eu fiquei, mas Senhor, aonde? Né? Então, assim, eu fiquei só pensando. Na hora que eu recebi, eu não fiquei pensando. Né? Mas jamais eu duvidei, porque jamais o ser humano pode estar caco o que for, né? Só os pedaços. Mas quando receber as promessas, jamais tem que duvidar. Só tem que ter fé, né? Acreditar e receber a promessa do Senhor e esperar o tempo de Deus cumprir a promessa. Como eu recebi uma promessa, irmão Michel, também. Eu estava morando de aluguel, antes de ir para o campo missionário. E o Senhor usou um irmão, assim, simples, assim, nós estávamos numa campanha. E essa campanha era até lá na minha casa, né? Que meu esposo adoeceu e tudo, aí o irmão foi fazer uma campanha na minha casa. E Deus falou assim, ó, eu vou te abençoar. E vou te dar uma casa. Tu não vai ser preciso comprar sequer nem um tijolo. Aí eu fiquei assim, né, pensando, eu vou te abençoar. E isso, irmão Michel, durou 10 anos para se cumprir. E se cumpriu. Da forma que Deus falou ali, se cumpriu as promessas de Deus. E eu sempre orando, buscando ao Senhor. E jamais eu duvidei das promessas de Deus. Isso é o erro do ser humano, né? É desacreditar, achar que não é merecedor das promessas de Deus. Mas Deus, ele fez uma promessa. O Senhor, ele fez uma promessa que não ia deixar nós em vão, órfãos, não. Ele ia subir, mas ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, que não ia deixar nós órfãos, né? Sim. E agora, o Senhor, ele fez uma promessa também de vir buscar a sua igreja. Então, a gente não deve duvidar que Jesus está às portas. Quero só aqui agradecer pela oportunidade que o irmão está me dando, para mim estar falando aqui da volta de Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando, né, para vir buscar a sua igreja. Nunca duvide das promessas de Deus. E o Senhor, ele ter feito essa promessa,
E hoje estou morando na casa que Deus me deu. Posso dizer que Deus me deu. Eu não comprei sequer nem um tijolo para levantar. Deus me deu a casa. E hoje eu estou com 7 anos que eu moro na minha casa, que Deus me deu. Irmã, só para a gente entender um pouco a história, certo? Tô duvidando de você não, mas vem cá, como é que a gente tem a casa e não tem o tijolo? É porque ela não é feita de tijolos. Ah, É de concreto. ah, tá. Olha. E ainda é uma casa melhor porque é feita de concreto, É né? isso. De concreto é diferente, né? Mas o interessante é essa promessa mesmo, que ele disse que eu não ia comprar sequer um tijolo para construir. É tão tal que ela não é de tijolos. Olha Isso a aí. gente tem que ver a promessa de Deus. Ó, a gente, quando recebeu uma promessa, a gente tem que estudar as palavras que Deus falou aqui nas promessas. Porque dá para confundir a mente, não dá não? Dá, eu ia dizer que a casa era de taipa, sabe? Porque não é de Não. tijolo, aqui a gente faz tijolo, faz taipa, né? Mas no caso é casa de concreto. Isso. Né? Gente, é o seguinte, antes de eu explorar um pouquinho, deixa só eu falar aqui de algumas oportunidades que você não pode perder, viu? Você que está vendo pelo YouTube, tá aparecendo aí, olha, o bannerzinho do curso Venda Inabalável. Justamente. Ó, o curso Venda Inabalável, ele é um curso para empreendedores que desejam atrair mais clientes aí para o seu negócio, né? Para você que trabalha na área de marketing, você que estuda, você é profissional liberal. Às vezes tem aquela pessoa, você está ali fazendo unha, trabalhando com salão, ou então tem aquela lojinha de roupa pequena, né? Você tem aquela lojinha de roupa e você pensa, eu não vou divulgar as coisas na internet não porque é caro. Ou então você pensa, olha, já tem uma lojinha no Instagram, tá bom para mim. Né? Mas da mesma forma que é o nosso lado espiritual, também é o nosso lado aí empresarial. Hoje a internet é um meio democrático. É um meio onde você pode divulgar suas ações de formas estratégias e ter um melhor resultado. O curso Venda Inabalável vai te ensinar estratégias de vendas, tá? Estratégias de vendas, onde você vai poder aplicar ela nas redes sociais, você vai poder aplicar ela no seu próprio site. Aí você está pensando, mas eu não sei criar site. Lá também ensina. Você vai aprender do zero até o avançado, passo a passo, onde a maioria das coisas você vai fazer pelo celular. E o melhor é que o curso tem garantia de 30 dias. O curso tem garantia de 30 dias, então você bota o celular aí no QR Code, faz a sua inscrição. Se você vê que o curso não é para você, você entra em contato aí e a equipe vai devolver o seu dinheiro sem questionar. Garantia de 30 dias. E se eu te contar outra coisinha? Que é o seguinte, para acessar o curso não precisa de internet. Você baixa o aplicativo, faz lá o login, assiste lá as 2 primeiras aulas lá, pronto, aí as aulas já estão baixadas lá no aplicativo, então as próximas você faz o curso todinho sem precisar estar toda hora conectado à internet no horário que você precisar. Se você precisar também, olha, de transmissão ao vivo para seus eventos, culto, também para você que tem uma banda aí também quer fazer a transmissão ao vivo, você entra em contato aí com o pessoal aí do Diário de Piripiri. Um abraço aí para todo mundo do Diário de Piripiri apoiando a gente. Os contatos estão aparecendo aí na tela. Vai estar na descrição do vídeo também. Continuando aqui com a missionária. Vamos explorar mais ainda essa história. Irmã, eu não sei se entrou nessa ordem, mas uma coisa que eu achei interessante é que você tem um programa aqui na Web Voice e também tinha um programa na Web Voice a sua filha. Isso, a Micaele, né? A Micaele abriu um programa, primeiramente comigo. Eu trouxe ela para fazer a programação comigo, Turminha da Fé, que é especialmente para criança. E aí a Micaele começou a gostar de rádio, né? Gostou de vir comigo, acompanhando e tudo. Aí nós fazemos o programa Turminha da Fé junto. E quando ela se
sentiu de Deus, né? Assim, orando ao Senhor. Aí ela abriu o programa Geração Eleita, né? Que é especialmente para jovem e adolescente. Então, olha só, interessante é a questão do seguinte, a importância da gente permanecer no caminho, a importância da gente permanecer na igreja, e principalmente como exemplo. Porque você começou aqui na rádio e, digamos assim, você contagiou a sua filha. E meu esposo também. Ele também? O programa Em Defesa do Evangelho, eu ativei ele para vir com o pastor Reginaldo, eles fizeram um programa, aí o pastor Reginaldo saiu, né, e ficou meu esposo. Aí eu que auxilio ele. A gente não está vindo fazer o programa Em Defesa do Evangelho devido na correria do serviço dele, muitas vezes ele chega já mais de 7 horas, mas aí está ajeitando, sabe, um novo horário, sendo no sábado, que não vem atrapalhar, né, o dia de culto, o dia do trabalho dele. Agora eu estou mais surpresa, agora porque é a mãe, é a filha, é o marido. Sim, Explica para nós um pouquinho, como é que foi isso? Tipo, você chegou lá toda contente, olha, agora eu vou trazer vocês vão vir. Não, eu primeiramente mandei ela orar, porque assim, quando eu vejo que a pessoa tem dedicação a fazer a obra de Deus, sempre a Micaele, a Miriam, a Milka, sempre minhas filhas são dedicadas a fazer a obra do Senhor. E aí eu falei assim, Micaele, a gente vai fazer o programa bem animado para criança. Aí eu abri o programa Turminha da Fé juntamente com ela. E nisso ela começou a vir, começou já a fazer o programa. Quando eu não vim, ela já fazia sozinha o programa. E ela orando ao Senhor, o Senhor deu para ela o nome do programa, Geração Eleita. Ela veio com a Miriam, minha filha mais velha. As duas faziam a programação, Geração Eleita. Aí a Miriam noivou e tudo, casou e tá morando hoje no Ceará. E a Micaele ficou sozinha aqui, né? Trazendo sempre pessoas para interagir aqui juntamente com ela na programação. E é um programa abençoado, com muita audiência, né? Que é uma programação de sábado. Elas começaram a fazer de domingo. Aí, como estava atrapalhando a escola dominical, né? E aí ela mudou para sábado. Aí no sábado tem a programação dela, né? Que ela pela manhã. E à noite tem a programação do esposo, né? Sempre estou vindo aqui auxiliar ele. A gente vai ver assim, falar até com o cooperador Freire Silva, marcar o outro horário, né? Para não atrapalhar o dia de culto, porque sempre tem as programações na nossa congregação. Quando não é culto de criança, é culto de jovem. E quando não é culto de jovem, é de senhora, sempre atrapalha, né? Mas para não ter aquele confronto assim do horário, para a gente não perder as programações na congregação, a gente vai escolher outro horário, fazer um cartaz, né, com novos horários, e vai ser uma bênção de Deus. É uma bênção. O programa Em Defesa do Evangelho, quem já ouve, é uma bênção. Meu esposo é uma bênção de Deus no momento da palavra de Deus, né? Tem mais assim, as pessoas focam mais na palavra. É poucos pedidos de louvor, as pessoas só focam mais na palavra do Senhor. É uma coisa assim, que conversando ontem com o irmão Alfredo, a Rádio Web Voz, ela traz aqui uma diversidade, né? Porque, tipo assim, é programa de música, é programa de entrevista, é programa só com a palavra, Verdade. Tem um programa do Gesso também, que traz aqueles louvores antigos, tradicionais, que eu adoro, né? Inclusive eu tenho guardado a minha coleção da harpa de ouro, todos os hinos da harpa de ouro. Aproveitando que você está falando do Ceará, gente, deixa eu fazer só um aviso aqui rapidinho para vocês, que é o seguinte, olha, no próximo programa desse domingo, aguardem que vai ter surpresa, viu? Eu vou estar ausente, mas vai ter gente aqui apresentando o programa, vamos trazer aí, esperando a confirmação na agenda aí de um grande cantor conhecido da gente. Eu vou estar indo viajar para o Ceará, né? Eu vou estar fazendo
algumas visitas pessoais e também visitando os colegas de ministério para pedir, reforçar o apoio para novos projetos aqui em Piripiri. Vão vir novos projetos, aguardem aí. Tem o nosso evento aí, o encontro marcado, que está sendo previsto para o meio do ano, estamos orando para isso. Um dos maiores eventos de jovens do Piauí, onde Piripiri vai ficar marcado. As atrações já estão confirmadas. Continuando aí com a história, porque é interessante o que você está contando, a gente estamos vendo aqui exemplo, né, de uma família de Deus, e diga de passagem, exemplo de uma mulher sábia, como uma mulher deve agir, porque eu vejo que você contagiou sua família para trazer aqui para a internet. Então, antes de falar essa parte, eu fazer bem que uma pergunta: como é que é para você tá na internet, estar nesse meio que serve para a gente divulgar a palavra, mas também a gente vê que infelizmente, tem muita coisa ruim na internet, e é onde a maioria das pessoas passam o seu tempo. Eu era da época que a gente brincava na rua. Hoje eu acho que é difícil você sentar para conversar com alguém se não está todo mundo com WhatsApp. É verdade. Então, aqui fazendo parte da web, a promessa de Deus, né? Que está se cumprindo na minha vida, na vida da minha família, não só da minha, né? E o Senhor, Ele tem promessa para cada um. Basta você se dedicar, como eu já falei, a obedecer e ser atento à voz de Deus, que muitas vezes hoje as pessoas não estão mais atentos à voz de Deus, crendo na promessa que Deus faz. E tá aqui na web é uma bênção, é uma promessa de Deus se cumprir na minha vida e na vida da minha família. Que muitas vezes as pessoas hoje, a pessoa não senta mais na frente da sua casa para estar conversando ali, não tem mais aquela visita, né, dos pais. Muitas vezes os pais, né, querem só mandar a mensagem, os filhos querem só mandar a mensagem para os pais, não querem mais fazer visita. E tem pessoas que vão perdendo, né? Vão perdendo o diálogo com a família. Porque temos a WhatsApp, eu vou mandar bem com uma mensagem para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã. Eu não preciso mais eu visitá-lo. E a internet, ela serve de bênção e serve de conflito também. Porque muitas vezes a pessoa quer um abraço, quer um aperto de mão, né, esse irmão. E muitas vezes a pessoa só manda mensagem, né, manda só uma mensagem e ali acabou. Mas nós não devemos acabar, né, com o diálogo com a nossa família, com nossos parentes, com nossos familiares. Mesmo que a pessoa tenha um celular, um WhatsApp, tem as redes sociais para se comunicar, mas vá lá, né? Pregue a palavra do Senhor. Eu vou mandar mensagem bem aqui para fulano, que eu sei que ela vai receber, que é a palavra de Deus. Mas eu sou o tipo, irmão Michel, eu sou o tipo. Se Deus mandar eu vou. Muitas vezes Deus fala com alguém para mandar uma mensagem, a pessoa manda pelo WhatsApp, manda pelas redes sociais, mas o Senhor não quer assim. Ele tem a forma também de trabalhar nas redes sociais, mas Ele quer que você vá mesmo até lá. Abraça aquele irmão, abraça aquela irmã, porque muitas vezes as pessoas não precisam, muitas vezes somente de uma palavra, e sim de um abraço, de um aperto de mão e de uma visita. Eu gosto muito de visitar. Quem me conhece, quando pensa que não, eu já estou lá. E é porque não vou em vão, é Deus que manda para me dar uma palavra. Então, é essa forma que a gente não deve perder a nossa, né? A nossa fé de estar ali sempre visitando nossos amados irmãos. Não só os crentes, né? Só pessoas evangélicas. Eu visito também pessoas, quando Deus me manda, pessoas conhecidas, pessoas que não nem conheço, Deus manda. E eu estou indo fazer o ID do Senhor Jesus. Espera aí, meu irmão, eu vou aumentar aqui o volume que não consegui te ouvir. Tem mensagem de ouvinte, deixa eu ver aqui, que eu sou meio surdo. Michel,
Ah, tá. Sim. Irmã, é um quadro aqui do nosso programa, sempre tem a pergunta lá, a pergunta aí do ouvinte, né? Então, é o seguinte, vamos lá, estamos chegando na reta final aqui do nosso programa para responder aqui a pergunta lá, não pode deixar de responder. Ontem, aproveitando que você é missionária, né, e tem uma ampla experiência aí na obra de Deus, ontem foi o dia da intolerância religiosa, o dia de combate à intolerância religiosa. Então, eu queria comentar aqui com você um pouquinho a respeito do tema. Como é que a pessoa faz para evangelizar alguém? Como é que ela chega para falar da palavra e ela não entra assim nessa questão da intolerância? Porque segundo aí, o popular, isso segundo o popular, existe uma questão aí de respeito de crença, mas nós sabemos que da mesma forma que tem o caminho bom, tem um caminho ruim. Então, como é que a gente faz aí? Para chegar até a pessoa e pregar o evangelho? De uma maneira que a gente não se torne um intolerante. É somente você pegue na mão, que tem pessoas que não pega na mão, se for um bom dia ou uma boa tarde, e começa a ter aquele diálogo, a amizade daquela pessoa. E começar a ter aquela amizade, conversando ali, e naquela oportunidade começar a pregar o evangelho. A pergunta é, você é evangélica, você é católica, você frequenta alguma religião? A pessoa diz, não, mas eu aceito a palavra. Então, é nessa parte aí que a gente entra com a palavra do Senhor. E muitas vezes as pessoas chegam para mim fazendo perguntas e eu vou na resposta, dando a resposta dentro da palavra de Deus. Aí começa o evangelho, né, a ser pregado. É nessa forma. Entendi. Deixa eu só a gente falar aqui um pouquinho, é interessante o que a missionária falou, porque é o seguinte, olha assim, a intolerância religiosa não é que você tem que aceitar uma determinada condição, mas tipo assim, discriminar alguém pelo modo de pensar, agir, ofender as pessoas publicamente, certo? Ofender as pessoas publicamente, de alguma forma, ou você chegar a ofender objetos sagrados, objetos de culto, né? Objetos de culto, isso se torna uma intolerância religiosa. Eu disse em um programa passado, aqui, pedi aqui a opinião da missionária, que assim, eu admiro muito Jesus. Ele nos deu ótimas formas de evangelizar. Uma das formas de evangelizar que Jesus deu, que na minha opinião é uma das melhores, é o seu próprio testemunho. Testemunho? Você não vê na Bíblia toda Jesus acusando seu ninguém. Não. Ele não acusa, ele não critica. Lógico, ele fala, muitas vezes ele fala ali do erro. Isso. Ele fala do erro, porém, ele não... Como é que a gente pega aqui a expressão correta? Seria... Ele não, vamos dizer assim, ele não derruba a pessoa pelo erro. Não. Ele estende a mão. Jesus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. É nessa parte, ele não vai pregar, está pregando para uma pessoa a machucando, e sim consertando a pessoa. Que sempre as palavras de Jesus, ele veio para consertando, como a mulher do poço de Jacó, né? Chegou ali e ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela, até o profundo, né? Então é nessa forma, o Senhor Jesus jamais queria ofender ela da forma que ela é, né? Ele somente pediu que ela desse água para
para ele, né? Então, nessa forma, ele já aproveitou e começou a pregar para ela e começou a ganhar ela né, no ministerialmente do evangelho. Então, aí ela entendeu que ali não era somente um simples homem, né, que estava pedindo água para beber. E sim, estava vendo ali o próprio Deus, né, que falou, né. Então, chama, né, todos conhecem essa passagem, né. A mulher Então, samaritana. A mulher samaritana, ela estava ali. É tanto que ela só ia ao poço pegar água quando todos estavam nos seus lares, porque ela se sentia vergonhada, ela se sentia desprezada pela sociedade devido à forma que ela era, né? Uma mulher prostituta, uma mulher que não estava cumprindo a palavra de Deus retamente. Então, nessa forma aí, a gente deve saber da forma que Jesus ele trabalhava daquela forma. E nós não podemos chegar para a pessoa porque seja prostituta, porque seja ladrão, porque seja maconheiro, que seja isso, seja aquilo, né? Não chegar ofendendo a forma que a pessoa é. E sim trazendo uma palavra para que ela reentender, reconhecer que Deus, ele não faz decepções de pessoas, da forma que a pessoa é, né? Nem por cor, se é pobre, se é rico, se é dessa forma, daquilo não. O Senhor, ele tem salvação para todos. É interessante essa passagem citada, eu até abri um pedaço dela aqui na tela, só para relembrar, para acabar não dizendo coisa, né? Mas assim, gravou muito na minha mente quando Jesus falou, olha, vai chamar o teu marido. Isso. E ela falou, olha, você sabe aí que eu não tenho marido, eu sei que você não tem marido, né? Então, e os que tem ainda não é seu. Então, ele revelou mais profundo do que ele chegou ali no poço, ela não conhecia, e o Senhor revelou a vida dela. Só aí nessa parte a gente podemos presumir, certo? Isso é a questão de, biblicamente falando, não se aprofundando na história, que ela sim poderia ser uma prostituta. Isso. Mas também, né, dependendo aí da época, ela poderia ser uma, não muito, mas poderia ser uma mulher que estaria desiludida com um relacionamento, de tanto ser criticada. Mas ambas as partes, você não vê Jesus dizendo, olha, tu está em pecado, se tu não se consertar, tu vai pro quinto dos infernos. Você vê uma paciência, né? A paciência de Jesus. Uma determinada paciência. Então, aproveitando os minutos finais, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente também, como foi que você chegou a ser missionária. A ser missionária? Para começar assim, um comecinho assim, tipo assim, você nasceu na Assembleia de Deus, no Popular, ou você se converteu? Assim, eu comecei a seguir ao Senhor Jesus ainda no ventre da minha mãe. Minha mãe era evangélica, ia para a igreja Assembleia de Deus aqui no bairro Caixa d'Água. E aí no tempo ela se desviou, né? Eu estava no ventre da minha mãe quando o Senhor fez a promessa. Olha, você tem esse tanto de criança aí, mas o Senhor tem promessa de para fazer missionário. A mãe não sabia se eu era mulher, né? Se eu seria mulher ou homem. Então o Senhor usou o pastor para falar, né? O Senhor usou o pastor, o que está no teu ventre aí, eu vou usar, né? Vai ser uma missionária, vai ser uma bênção de Deus. Então as promessas de Deus na minha vida eu vejo dentro do ventre da minha mãe, né? E aí o tempo a minha mãe se desviou, tudo. Aí quando chegou aos 14 anos, eu comecei a frequentar a igreja com a minha avó. Todo mundo conhece, assim, os irmãos aqui do bairro Caixa d'Água, a irmã Tereza Paula, né? Que já partiu com o Senhor. E eu comecei a ir, né? Eu, adolescente, comecei a ir para a igreja Assembleia de Deus, acompanhando a minha avó. E ali eu comecei, né? A ir para a escola dominical,
né, indo pra salinha e tudo. Aí comecei a entrar num grupo, né, de adolescente. Aí eu cheguei a entrar num grupo de jovem. E aí eu comecei a ter aquela dedicação, né, o chamado de Deus já na minha vida. E quando o Senhor, ele fez uma promessa, eu estava no Caldeirão, o Senhor fez uma promessa, eu cheguei a ir pro Caldeirão, para casa da minha outra avó, né, a mãe da minha mãe, e lá tem uma congregação, né, Assembleia de Deus no Caldeirão, e lá estava em festa. E aí eu cheguei à porta da igreja, assim, e tinha uma pregadora pregando, que era de senhora, uma pregadora muito abençoada, que era até do Pará, né, no Belém do Pará. E o Senhor usou ela a apontar para mim. Eu estava na porta com vergonha e tudo de entrar. E eu estava só de passagem mesmo com a minha avó ali. E aí o Senhor fez a promessa, né, que ia me levantar. Eu não estou fazendo promessa, só estou relembrando as promessas que eu tenho para a tua vida. E para tu saber que eu sou Deus na tua vida, eu vou te dar um esposo. E vocês vão fazer a minha obra no campo missionário. E no campo missionário nós passamos o quê? Ali no Povoado Formosa nós passamos 4 anos e 6 meses. Lá no município Assentamento Canaã nós passamos 2 anos e 6 meses. Aqui nas Petecas, auxiliando o trabalho juntamente com o nosso irmão Antonino Batista. Nós passamos 5 anos, né? Então, daqui para estamos até hoje fazendo missões. É uma né? história longa, né? Isso. Mas desculpa lhe corrigir, é só porque eu não entendi direito aí uma parte aí. Me deu a entender que você falou, não, eu te prometo um esposo. Me relembra aqui essa parte aí. Porque a promessa que Deus fez, assim, ele falou que não estava assim, falando que o Senhor ia me dar um esposo para nós juntamente fazer a obra do Senhor no campo missionário. Ah, sei. Então, digamos, nesse momento para trás, você era, digamos, você estava frequentando a igreja. Isso. Você já tinha algum cargo? Não, eu não tinha cargo não, porque assim, eu me congregava aqui na cidade, aí a promessa do esposo foi lá na congregação no Caldeirão. Eu estava de passagem, encostei um pouco só para me olhar, né? Sim. Eu estava com a minha avó, aí assim, vó, vou só passar aqui, não vai dar para mim ficar no culto até o final. E essa pregadora estava pregando e ela apontou, você que está na porta. E o Senhor estava só relembrando, não era fazendo a promessa, relembrando. Agora eu entendi. Relembrando a promessa que Deus tinha feito na minha vida, para ser uma missionária que Deus fez, ainda eu estava no ventre da minha mãe. Para isso eu vou te dar um esposo, o Senhor deu um esposo. Eu casei com 17 anos, já comecei a fazer a obra do Senhor Jesus. Com 17 anos? Eu casei com 17 anos. Daí é só fazendo a obra do Senhor. Não interessante o pessoal que quer me impressionar, né? Ela aqui fala que casou com 17 anos. O convidado passado, se não me engano, acho que ele casou, acho que foi, deixa eu ver, 20, acho que casou foi com 15 ou foi 16. Cara, esse pessoal... O Senhor fez a promessa novo, né? Que vai me dar um esposo para juntamente fazer a obra do Senhor. Isso eu tinha o quê? Eu só tinha 11 anos. E com 17 anos o Senhor permitiu, né, eu casar com meu esposo e de lá para cá só fazendo a obra do Senhor. Aí fazer 21 anos que eu sou casada com ele. Me permita só uma última pergunta, a gente está nos finais aqui no meu programa, porque, tipo assim, por que eu a gente fala muito isso? É porque, infelizmente, a geração, de modo geral, né, a geração de hoje, ela não... Acho que o que a pessoa menos quer é casar, né? A pessoa pensa, não sei, está um pouco egoísta, não, eu quero ter uma casa, eu quero conquistar isso. Aí quando eu já estiver ali, que eu não conquistei nada, ou conquistei tudo, aí que eu vou casar. E eu acho bonita essa história, como a história do convidado passado, porque vocês fazem como a Bíblia faz, né? Vocês construíram
as coisas junto, não é? Junto. Minha casa, digamos assim, é nossa casa, não é a minha vida, é nossa vida. É nossa Então eu vida. queria só que você comentasse um pouquinho, algum conselho para essa geração, e eu deixo você nos minutos finais aí, para falar aí do programa, né, e se despedir. Tá certo. Eu só tenho que estar falando aqui para os irmãos, você jovem, adolescente, que tem um sonho de casar, comece a pedir ao Senhor, o Senhor lhe dá uma esposa. E também Deus dá também uma esposa, não somente um esposo para a mulher, Deus também dá o marido. E também dá a mulher para o homem, para fazer a obra junto. Que muitas vezes a pessoa quer casar, aí não dura porque não se dedica. Ah, sim, eu quero um esposo para mim estar fazendo a obra do Senhor. Muitas vezes se casa com aquela pessoa e cadê a obra de Deus que foi prometido? Então a promessa de Deus realmente é aquela que se firma ali, juntamente. Você casou comigo e vamos junto fazer a obra do Senhor. Então, é isso. Então, eu quero agradecer aqui pelo convite do nosso irmão Michel, né, nesse programa abençoado, programa Encontro Marcado. E o programa Tarde de Louvor é de segunda a sexta, a partir das 17 às 18 horas. Não perca. Viu? Não perde o programa. Então, a gente vai aqui se despedindo, né? Agradecendo a você que está com a gente até hoje, você que viu aí as reprises, né? Vamos trazer outros convidados aqui da rádio. Eu que agradeço aí pelo convite, eu fico muito maravilhado em você vir aqui contar aí um pouquinho da história. É muito bonito a gente ver a transformação de Deus na vida das pessoas. Verdade. Mas só lembrando o seguinte, ó, deixa eu deixar só uma última mensagem aqui para você, para a gente se despedindo. Aqui é a história da missionária Socorro. O que Deus tem para ela é uma coisa, o que Deus tem para você é outra, viu? A gente conta aqui histórias, mas não é porque a gente é perfeito, mas serve até de incentivo para você contar a sua história, viu? Verdade. Você fica ouvindo nós aqui contando os milagres de Deus, mas também eu te faço um convite. Manda até um WhatsApp para a rádio também. Eu quero que você conte os seus milagres. Não escuta só eu, não. Faz na ação também. E a gente se despede aí, ó, até o próximo programa. No meu caso, a gente vai se ver só mês que vem. Mas se preocupe não, que eu já trouxe aqui um substituto, viu? Para ficar no meu lugar. E eu vou ficar antenado aqui na programação do iVoz, de todos os programas, lá direto do Ceará, e vem trazendo novidade.